Olá a todos. Gostaria de fazer esse vídeo fazendo um breve comentário sobre algumas aquisições dessa semana. Entre essas, podemos destacar o livro do professor Antônio Pedro Tota, da PUC São Paulo. Quem é Vargas? Quem foi Vargas, afinal, né? Que vai de 1930 a 1945. O livro ele é bastante, apesar de ser relativamente conciso, ele é bastante rico em termos de detalhes. Ele trata inclusive temas que são relativamente marginalizados pela historiografia tradicional, como a Batalha de Piratini. Vai ter um papel importantíssimo, inclusive, para a chegada de Vargas do Rio Grande do Sul a Rio de Janeiro. Quando a Revolução de 1900 estoura, após a morte de João Pessoa, ela ela vai ter origem, a revolução vai ter origem no Rio Grande do Sul e no Nordeste do Brasil, e vai chegar até o Rio de Janeiro, onde vai acabar causando a renúncia do presidente Washington Luiz, antes de entregar o poder para uma coalizão que vai dar origem ao regime varguista, ao governo provisório de Getúlio Vargas. O livro ele é bem interessante porque ele apresenta Vargas como um personagem bastante complexo, podemos assim dizer, né? Amados por uns, odiados por outros, né? Vargas, que não, ele centraliza o poder político em uma época de extrema fragmentação da Primeira República, ou da República Velha, que seja, em que o aparato administrativo ele é centralizado no Rio de Janeiro, e muitas das instituições que nós criamos, quer dizer, que se criou no Brasil, então ela surge nesse momento, né? Por exemplo, o Ministério da Educação, o, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vai ser criado após o Estado Novo. Nós podemos mencionar também o amado e odiado Ministério do Trabalho, né? Que foi extinto recentemente, né? Pouco tempo atrás, em termos históricos, e demais instituições que, de certa forma, criam o Estado moderno brasileiro, né? Lembramos que a Primeira República ela teve um período de centralismo pequeno, que foi o período da República da Espada, né? Que foi na época do Marechal Deodoro e Floriano Peixoto. Depois teve um momento em que ela se descentraliza e volta aos poucos se centralizar no executivo. Quando chega Vargas ao poder, ela de fato tem um processo sim, abrupto de centralização, um processo bastante rápido de centralização, né? E interessante que o livro ele trata também da intentona comunista de 1935, da criação da Aliança Nacional Libertadora e da Aliança Integralista, né, que vão compor duas alas de poder, né, não partidos propriamente dito, no sentido institucional, mas alas de movimentos, digamos assim, de poder. No caso da ANL, cuja entre seus membros estavam ali entre suas participações do Partido Comunista Brasileiro, que vai tentar um golpe de Estado em 35, né? Golpe esse que vai servir também como álibi para criar o Plano Cohen, que foi o que deu poderes extraordinários para Getúlio Vargas e permitiu Vargas a dar o golpe de Estado de 1937, o autogolpe, né? Podemos assim dizer. O livro fala também da participação brasileira da Segunda Guerra Mundial, né? Ele fala desse processo de inserção do Brasil no panorama da Segunda Guerra Mundial. Lembramos que o professor Tota também é um erudito em Estados Unidos, né? Ele entende muito dos Estados Unidos, inclusive tem um livro dele, outro livro chamado Os Americanos, né? Que é só focado nos Estados Unidos. Mas é interessante que você vê como o Brasil se insere nesse momento de luta contra as ditaduras fascistas, embora o próprio termo fascismo seja muitas vezes acreditado a Vargas, né? Mas apesar disso, há certas particularidades no modelo brasileiro, né? Que o diferencia do fascismo, do totalitarismo de uma forma geral, embora fosse um regime autoritário. Mas essas contradições, de certa forma, né, vão acabar contribuindo para a queda do regime em 45. Então, um excelente livro, né, foi publicado agora em 2025, mais do que recomendo, do professor Pedro Antônio Tota, e para aqueles que ainda não leram, recomendo a leitura. Outra aquisição da semana foi esse livro aqui do Robert Lopes, historiador Robert Lopes, Nascimento da Europa, que fala praticamente do final da Idade Média, né? Um livro que foi publicado em 60, na década de 65, na verdade. E esse livro ele faz parte de uma coleção mais ampla que fala não só da Europa, mas também
determinados acontecimentos do mundo, né? Como o surgimento da escrita, o surgimento da burguesia como um grande agente transformador no século XIX, fala das civilizações asiáticas, do Islã e das civilizações orientais, e fala também da economia capitalista e a primeira metade do século XX, né? Então, para quem ainda não leu esse livro, né, que eu vou começar recentemente, a leitura parece bastante interessante. Outro livro que eu aquisição recente é esse livro do Michael Knox Baden, né, que é Forja dos Impérios, Alexandre II, Otto von Bismarck e Abraham Lincoln. 3 personagens históricos bastante controversos, mas que de certa forma vão ter papel fundamental para os seus respectivos países, né? No caso do Alexandre II da Rússia, né? Otto von Bismarck na Alemanha, o Kaiser alemão, que vai unificar o país, e Abraham Lincoln nos Estados Unidos, né? Que durante a Guerra Civil Americana ele vai abolir a escravidão dos negros e mestiços, né? O terceiro livro, esse livro aqui do Paraj Kenan, né? O Segundo Mundo, ele fala do mundo da geopolítica, do mundo pós-União Soviética. E o Segundo Mundo, o livro, ele é focado nesse mundo que estava pós a influência do comunismo e em disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então ele é muito interessante para você entender não só o Oriente Médio, mas também a Ásia Central e demais localidades que de certa forma não são tão estudadas, né, por nós ocidentais. Obrigado pela atenção e até a próxima.